Estamos de volta com a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Vamos dar uma lida no Prolegômenos, que são nada mais nada menos que os princípios básicos do livro, tá? Esse desenho aqui é um desenho feito pelos espíritos. Eles fizeram esse desenho e geralmente os desenhos criados pelos espíritos, eles nos fornecem algo para o nosso inconsciente, tá? Algo importante. E simboliza aqui a criação, tá bem? É uma parreira de uva. Bom, fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte. Quer dizer, fenômenos que a ciência humana ainda não conhece, as leis da ciência humana ainda não abrangem, tá? Esses fenômenos aparecem por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Então, olha, para um efeito inteligente é necessário uma causa, tá? O que causou esse efeito inteligente, né? O que seria um efeito inteligente? Por exemplo, você ouvir uma voz de uma pessoa que aparentemente não está presente, né? Seria um efeito inteligente. Uma porta se abrir sozinha, sem efeito de vento ou algo físico da natureza, né? E você fala assim para a porta, fecha agora. E a porta fecha sozinha. Porta, você pode abrir e fechar? A porta abre e fecha conforme você está perguntando. Ou, por exemplo, você faz uma pergunta e fala assim, olha, bata 2 vezes para que seja sim e uma vez para não. Aí você faz perguntas e há uma resposta inteligente, tá? Bom, esses sinais devem ser materiais, ok? Então, um efeito inteligente há de ter como causa desse efeito, uma força inteligente, alguma coisa inteligente. E os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação. Então, o que se estabelece é uma comunicação com quem? Com os homens e por meio de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, que tipo de natureza? Essa força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Então, ela disse assim: olha, eu faço parte desse mundo espiritual e o que aconteceu comigo é que eu tinha antes um corpo físico e agora eu tenho um corpo espiritual, tá? Eu me libertei desse corpo físico. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. Então, por que é a doutrina dos espíritos? Porque foi revelada pelos espíritos. Não foi um homem que estava encarnado. Foram espíritos desencarnados que revelaram tudo isso. Não foi um só espírito, foram vários, tá? Essas comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem um fato sobrenatural, tá? É uma ordem natural porque é algo real. Sobrenatural seria se fosse algo fictício, algo criado pela imaginação, por exemplo, ou por uma crença, tá? Tanto que de tais comunicações se acham vestígios, indícios entre todos os povos e em todas as épocas, tá? É tão natural que isso ocorre já há muitos e muitos anos. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos, tornaram possíveis a todos de se comunicarem, de perceberem essas comunicações. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos
marcados pela providência para uma manifestação universal. E que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E aqui ele continua dizendo o seguinte: este livro é o repositório dos seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer o quê? Os fundamentos de uma filosofia racional, tá? Uma filosofia que se baseia na razão, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Então, não é um sistema fechado, tá? É um sistema aberto que está suscetível a mudanças, ok? Então, não existe algo pré-concebido, não existe uma ideia pré-concebida antes de receber esse ditado, receber essas ordens, receber essas comunicações. E nenhuma comunicação será para sempre cristalizada. Ela pode vir a evoluir, até mesmo a comunicação, a forma com que os espíritos falaram nessa época aqui pode ser modificada, tá? Para se adaptar à evolução da raça humana, à evolução espiritual mesmo, tá? Porque certos conceitos nós ainda não podemos entender. Bom, nada contém aqui nesse livro que não seja a expressão do pensamento deles. Deles quem? Dos espíritos superiores. E que não tenha sido por eles examinado. Então, os espíritos examinaram e os espíritos nos comunicaram todas essas informações que estão nesse livro. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Quem foi que recebeu a missão de publicar esses fundamentos, esse ditado? Tá? Foi Allan Kardec ou o professor Rivale. Tá? Allan Kardec era o pseudônimo dele, ou um nome que ele usou para poder publicar o livro sem correr perigo de ser preso, que na época era perigoso você publicar um livro desse tipo, tá? A sociedade ainda não estava preparada para receber esse livro. Então ele teve que usar o pseudônimo de Allan Kardec, ok? Então ele recebeu essa missão de publicar o livro e ele colocou todas essas informações numa determinada ordem e distribuiu elas de acordo com as matérias das quais elas se tratavam e fez notas, né? Escreveu algumas notas e a forma de algumas partes da redação, tá bem? Bom, em o número dos espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros espíritos, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança a história guarde. Quer dizer que não passaram pela Terra, aparentemente, mas cuja elevação é atestada pela natureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Eis em que termos nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever esse livro. Então eles falaram o seguinte: ocupa-te, cheio de zelo, cuidado, né, e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de lhe verificarmos todas as minúcias. Então eles disseram que antes de publicar o livro, eles têm que dar uma olhadinha no livro para ver se está tudo certinho.
E aí eles dizem o seguinte: estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. Porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. A cepa é esse lindo desenho que a gente tem aqui, tá? Que tá no cabeçalho do livro, tá na parte inicial do livro. Por que eles desenharam? Porque a cepa é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Como assim? O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma, o espírito ligado à matéria, é o bago, o homem, quintessência, o espírito, o homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então, o homem precisa trabalhar para adquirir conhecimentos. Sem trabalho, nada de conhecimentos. Entenderam? Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. O que são os abusos, gente? Usar as coisas ao seu favor, né? Abusar da boa fé das pessoas. Encontrá-los-ás, essas pessoas, mesmo entre os espíritos. Por isso que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou por ignorância. Então, alguns espíritos semeiam a dúvida porque são ainda inferiores, tá? Sendo eles, podem ser maus ou ignorantes. Prossegue sempre. Isso sempre acontece entre os homens e entre os espíritos. Crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. A vaidade de certos homens que julgam saber de tudo e tudo querem explicar a seu modo, a sua maneira, dará nascimento a opiniões dissidentes, opiniões opostas que entram em conflito, tá? Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus, isso é bom a gente lembrar, tá? Os espíritos estão falando de Jesus. Todos que estiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno. E aí ele fala assim, a cepa que se vê na página 68 é o facsímile da que os espíritos desenharam. Então, é exatamente igual a que os espíritos fizeram, tá? É aquela que os espíritos fizeram, ok? Então, esses homens vão estar juntos no amor, com o amor do bem, e se unirão por um laço fraterno, que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, sabe? Aquelas palavras que a gente não consegue se entender, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma. Quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Então, apesar das palavras serem diferentes, a doutrina vai ser a mesma, ok? Com a perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa cujo valor integral conhecerás.
talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com elas chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Quer dizer, a pessoa que acha que vai buscar dentro da religião, da crença, do estudo, coisas para enriquecer nesse mundo terreno, né? Então, esse aí tá indo pro caminho errado. Bom, aqueles que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. Eles são um véu lançado sobre as claridades celestes e que Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz, tá? Isso foi ditado pelo espírito de São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc, outros espíritos. Isso quer dizer, gente, que essas mesmas palavras foram escritas através de outros médiuns, através de outros espíritos, tá bem? Eles deram essa comunicação pra gente. Então, a gente termina aqui. Eu vou só mostrar pra vocês do que se trata a primeira parte do livro e no próximo episódio a gente vai falar sobre a primeira parte, tá? Aqui a primeira parte, ele fala sobre causas primárias, né? A primeira parte é aquela das causas primárias. O que são as causas primárias? E aí nós temos capítulo 1, 2, 3 e 4. São 4 capítulos. E o capítulo 1 fala sobre Deus, que é uma das causas primárias, ou a causa primária. O capítulo 2, dos elementos gerais do universo. O capítulo 3, da criação. E o capítulo 4, do princípio vital. Lembrando que todo esse livro, ele coloca o Kardec com perguntas sobre esses assuntos e as respostas são dos espíritos, tá? Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês estejam gostando da leitura. Quem gostar e quiser comentar, o seu feedback é muito importante, o seu comentário é muito importante para o nosso trabalho, para que a gente possa melhorar e até mesmo tirar dúvidas. Deixe a sua comunicação, o seu comentário pra gente. Eu vou ficar muito feliz de respondê-lo. Dá uma curtida no vídeo, um like, também é muito bom pro nosso trabalho, se você gostar, é claro, e compartilhe, porque a gente precisa compartilhar as coisas boas, né? Então tá bom. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.